Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Pode Ir. Estamos muito felizes hoje porque tem pessoas especiais, não é, Paty? É isso aí, aqui são seus hosts, Patrícia e Taylor. Nós estamos realmente muito satisfeitos com os nossos convidados de hoje. São discípulos de Jesus, né? São discípulos. Então vai ser uma coisa abençoada aqui. Nós estamos nada mais, nada menos que com o Lucas e o Tiago. Sejam bem-vindos, Lucas e Tiago. A gente está muito feliz porque é uma área desafiadora para nós, É né? uma área desafiadora, gente. Eu vou dizer para vocês que aqui, olha, eu vou anotar tudo que você puder, Inclusive, Patrícia, uma anote. das metas da minha vida é deixar de ser devedora e me tornar investidora. Não né? é? E hoje nós vamos aprender, Não, né? eu quero aprender, com certeza. Meninos, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado, boa noite. E estão vindo da onde? Da Vinde, né, Patrícia? Vamos entender e conhecer um pouquinho dessa história, que é uma história bonita, viu? Sim, eu tive observando, a gente faz uma pré-análise, sabe, gente, das pessoas que nós convidamos aqui. São pessoas que às vezes a gente já conhece, já conversamos ali na calçada, né? Sim. Acho que com eles você já conversou. Eu conversei com o Thiago bastante, né? O Lucas é a primeira vez que a gente se conhece, Olha né? só. Exatamente. Mas como se a gente se conhecesse há uma década, né, Lucas? Né? É verdade. Sensacional. E aí, quando a gente conversa com alguém que a gente acha que vale muito a pena, então a gente chama aqui porque você precisa participar dessa conversa. Até porque é um assunto muito relevante, né, Taylor? Hoje em dia, Exato. as pessoas estão... Acho que o Brasil está no seu maior índice de endividamento na face do planeta. Então, se você também é um endividado, eu digo para você, talvez daqui você pode tirar algum insight que vai mudar um pouco o seu olhar sobre como você lida com os recursos, né, que Sim. a gente recebe, seja no seu trabalho, ou se você é herdeiro, ou se você recebe mesada, talvez você esteja aí no ensino médio ainda, entrando para a faculdade, prestando vestibular, não sei a fase que você está, mas eu tenho certeza que você hoje vai sair daqui com dicas valiosas, não é verdade, meninos? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Vamos trazer muita informação boa e uma conversa fluida, leve. que Eu acho que legal. essa é a ideia, né? E não só falar sobre finanças, mas sobre tantos temas que são interessantes para a gente conversar. Acho que pode encaixar também. E eu fico feliz de chamar vocês de meninos, não me leve a mal, porque vocês são muito jovens, mas eu já vi aqui que vocês são muito bem-sucedidos. Então, cada um de vocês tem uma jornada diferente. E a gente queria conhecer um pouquinho Sim. mais essa jornada. Como é que foi para vocês chegarem hoje aqui e saber que vocês vão compartilhar esse conhecimento que vocês tiveram dentro da experiência de vocês, mas que, sendo tão jovens, já conquistaram aí um bom posicionamento, não é verdade? Sem dúvida. Quer começar falando um pouquinho da sua história, que depois vai se complementar com a minha? Pode ser? Que a gente se encontrou, né, Mário? É verdade. Ano passado a gente acabou se encontrando e a coisa começou a cada vez mais evoluir. Que legal. Verdade. Mas eu acho que é interessante contando um pouquinho, claro, olhando, né, turma, para a minha trajetória profissional. Então, eu vou acabar focando mais na profissional, porque hoje a gente vai acabar falando mais sobre o setor, o segmento financeiro. Aí, ó, olha aí, gente. Financeiro, hein? Já fizemos ali... Deu um spoiler, hein? O spoiler de hoje a gente vai falar sobre mercado financeiro, finanças, realmente, e sobre como lidar com isso, como investir. Eu acho que essa é a ideia. Mas a minha trajetória dentro do mercado financeiro, ela começou lá em 2019. Né? Em 2019, eu tive a oportunidade de fazer um processo seletivo na maior corretora do nosso país, que é a XP, né? Focada ali, direcionada para investimentos propriamente dito. E lá eu tive a oportunidade de ingressar e começar a atuar na XP, basicamente como um assessor ali de investimentos na matriz. Então, quando eu falo na matriz, eu acabei me mudando de Maringá para São Paulo naquela oportunidade. Lá... E você tinha quantos anos em 2019? Eu me mudei para São Paulo, eu estava com 24 anos. Olha que interessante. Foi em 19, foi com 24 anos, eu acabei me mudando. Realmente nunca tinha saído da casa dos meus pais, sempre fui muito unido ou grudado com a minha família também. Então foi um desafio que eu acabei abraçando realmente, né? Buscar algo novo, buscar me desafiar um pouco mais e sair um pouco da minha zona de conforto. Então, eventualmente, para quem também está nesse momento ali, acabou de se formar e se sente muito inseguro do que tem que fazer ou não, acho que muitas vezes a gente precisa dobrar o nosso joelhinho, orar, pedir a Deus uma guia, um direcionamento e também ter muita coragem, né? Não é à toa que
em Josué sempre fala ali, né? Seja forte e corajoso. Ser forte e corajoso, A gente exato. precisa ser muito forte e corajoso para encarar muitas coisas que acontecem na nossa vida. E aí foi quando eu me mudei, de fato, para São Paulo e comecei a trabalhar na XP Matriz, né? E aonde fica a XP Matriz em São Paulo? Ó, a XP... Qual avenida? Então, fica lá na Faria Lima, né? Minha avenida favorita de Se São tornou um Paulo. Faria Limer, então. Exatamente. A segunda favorita de São Paulo é Oscar Freire. Nossa, Oscar Freire é legal lá também, né? Nossa, é bom demais. O segmento de vocês também é bem interessante. bem interessante. Mas aí fui para São Paulo e comecei a trabalhar lá, né? Inicialmente na estrutura de assessoria. E lá a gente tem muita oportunidade de aprender, errar, e é dada muita responsabilidade para todos que estão trabalhando lá. E isso é muito interessante, porque nas oportunidades que eu tive, eu comecei a me desenvolver e crescer muito. Até o momento que eu acabei sendo supervisor de uma das equipes comerciais que era dita alta renda, né? Então, eu tinha sob a minha tutela lá na XP aproximadamente 10 a 15 assessores e a gente fazia uma gestão de aproximadamente 4 bilhões de reais, né? Então, É muita responsabilidade. era uma baita responsabilidade. Então, eu e mais 10 a 15, porque variava, né, o time. Muitas vezes um ia para um outro time e ficava tendo essa modificação ao longo do tempo. A gente tinha essa responsa de cuidar de mais de 4 bi dos mais de 5 mil investidores que a gente tinha na nossa base. Praticamente o José do Egito da XP. Não é? Então, isso trouxe assim, uma carga de responsabilidade assim, bem grande. Né? Enquanto eu estive lá ao longo desses 4 anos que eu permaneci ali na XP, foi um período muito importante. Eu sou muito grato ali a todos que eu tive a oportunidade de conhecer, conversar, ter trocas e principalmente aprender, ensinar também, porque foi algo que me moldou a pessoa que eu sou hoje, né? De alguma forma acabou moldando, sim, para que eu pudesse seguir também esse caminho do mercado financeiro. Então, o meu iniciozinho ali de trajetória dentro do mercado foi esse, né? Então, foi de muitos desafios de sair de um lugar que eu tinha um conforto da casa, do meu lar, dos meus pais. À noite? Chorava. Confesso. Não assista, mãe, senão você vai ficar triste. Não, eu sentia muita falta da minha família, né? Vocês são em quantos irmãos? Sou eu e minha irmã, né? Então, eu tenho uma irmã mais nova. Então, ela é um xodozinho, né? E tem meus pais também, que nós somos muito próximos. E, nossa, na época que eu me mudei, realmente senti muita falta. Mas eu senti falta. Logo depois teve a pandemia, eu tive a oportunidade de estar mais próximo, né? Então, sempre voltando. Então, foi, assim, profissionalmente, a oportunidade de estar mais presente com os meus pais, isso para mim foi muito bom. Porque daí você começou a trabalhar de casa, né? Home office. Né? Na verdade era um esquema mais híbrido, né? Que você ficava lá um tempo, aí ficava aqui um tempo. Então, para mim foi melhor. Foi bom porque eu tive a oportunidade de estar presente ali com a minha família. Que legal. Então, o início de trajetória foi basicamente esse. Até o momento da fundação ali da nossa empresa, que é a Vindi, que foi ali no início de 23. Então, fiquei na XP até o finalzinho de 22. Mas como virou essa chave, Lucas? Isso é um ponto muito interessante para se tratar, né? Porque assim, teoricamente, poxa, você saiu daqui de Maringá, foi para São Paulo. Para a avenida mais maiores... desejada, né, da área de investimentos da América do Sul. Exato. Né? Teoricamente, deveria rolar ali alguma segurança e tal. Rolava. Aí... Era muito bem remunerado. Sim, eu tava, assim... Né, pelo tempo que eu estava na estrutura de supervisão, eu estava sendo cotado para ser um dos coordenadores do time, que aí englobaria toda a estrutura de alta renda da área que eu estava. Em termos assim de valores, né? Por exemplo, como você está sendo cotado para ser um coordenador e como que questão de valores de recebimentos mesmo, né? De remuneração. Remuneração. Não, é até interessante para quem busca ingressar no mercado financeiro, tem suas dúvidas. Para você ter uma ideia, quando você entra no mercado financeiro como um assessor, e aí eu digo contratado de uma grande instituição, porque existe uma diferença, tá, Taylor? Do que
um assessor contratado da instituição, que a gente diz B2C. Tem um outro modelo de remuneração do assessor, que é o assessor B2B, que ele é contratado, na verdade, de um escritório de agente autônomo. Então, existe essa disparidade ali no mercado. Eu era do B2C contratado diretamente pela XP. Então, eu trabalhava diretamente na XP. Na veia, né? Um júnior entra lá já ganhando 5 mil com um bônus semestral de, 5 salários, 4 salários. Então, a cada 6 meses, um júnior lá recebe ali de 4 a 5 salários a cada 6 meses e um salário fixo de 5 mil. Isso na época, né? Então, o salário sempre vai escalando, só que o variável acaba sendo muito interessante. Muito maior, né? Às vezes, né? Muito maior. É o que, muito na maior. verdade, faz com que a pessoa busque por ter mais resultado em termos de... Poxa, se ele é Metas. remunerado de uma forma flexível, né, variável, ele vai buscar se movimentar de alguma forma para criar aquele plus, né? Exatamente, cada vez mais. Então, pensa, o bônus lá era de um júnior 4 a 5 salários, sendo um salário de 4, 5 mil reais. E cada vez mais isso é aumentado, né? De acordo com a tua carga de responsabilidade. Então, é algo muito interessante. E o mais interessante é que a gente falou aqui de valores, né? Valores financeiros. E por que então o rapaz supervisor estava indo super bem, numa crescente de carreira? Já não era mais júnior? Não era, eu era supervisor, né? Então, Olha só. Então, assim, e aí eu falo que é a mesma coisa, são valores. É um ponto interessante. Foi por valores também. Mas aí não eram valores financeiros a minha tomada de decisão de sair daquele momento, ou daquela oportunidade de trabalho. Valores não são negociados, né? Existem valores que são negociáveis e tem valores que não são negociáveis. Então, naquele momento, eu entendi que existiam valores que não eram negociáveis para mim, que eu enxerguei que eu estava passando por cima por valores que são negociáveis e valores financeiros. Nem tudo se compra, né? Então, desde o início de 2022, né, a partir um pouco depois que eu comecei a ser supervisor, eu fui incumbido de algumas responsabilidades que muitas vezes eu não concordava, mas que, de fato, por eu estar realmente trabalhando numa grande instituição, eu realizava. E, principalmente, estando atrelados a metas de vendas de produtos financeiros. E eu entendia que, muitas vezes, algumas metas não eram melhor para o investidor. E que, muitas vezes, tinham uma remuneração atrelada mais alta e que, de fato, para mim não fazia sentido naquele momento ou da forma que estava sendo feito. Então, eu fui pesquisando, tentando entender, poxa, mas quais são as formas alternativas de se trabalhar no mercado financeiro que, na minha visão, estão mais alinhadas com os meus valores? Valores e propósitos. Né? Porque se eventualmente a gente não concorda com alguma coisa, você não precisa fazer. Você tem a possibilidade. A gente tem o livre-arbítrio de levantar a mão e discordar e muitas vezes não estar inserido num ambiente. Pedir para sair mesmo, né? Eu levantei a mão e pedi para sair. Após ter entendido de fato que aquilo não fazia sentido para mim naquela oportunidade e que existiam outras formas de se trabalhar no mercado financeiro que estavam mais alinhadas com os meus valores e os meus propósitos. Então, basicamente, foi isso que aconteceu e por isso que eu saí. E, na verdade, eu sempre digo que é necessário muita coragem para você abrir mão de uma segurança, abrir mão de, querendo ou não, de um status que você tem e sabendo que aquilo ali está te garantindo, né? O teu sonho, as suas conquistas e, de uma hora para outra, você simplesmente vira e fala, cara, isso não serve mais para mim. Exatamente. Não é sobre o jogo que eu quero jogar. E é muito interessante porque daí vem muito atrelado à sua história também, né, Com Thiago? certeza, Né? é verdade. Vai bem atrelado à minha história, né? A do Lucas parece muito... Muito parecido. Porque eu tive um spoiler, tá, pai? Principalmente pela essa questão de valores. Mas começando a minha trajetória no mercado de trabalho, né? Eu comecei bem cedo com 14, né? Comecei com 14 anos numa empresa que não é ligada diretamente ao ramo financeiro, né? Era no financeiro de uma transportadora. Então, comecei ali como menor aprendiz, né? Com aqueles papéis, aqueles empregos que é almoxarifado, arquivo, esses empregos iniciais, né? E aí comecei a evoluir, trabalhei como efetivo, trabalhei 4 anos nessa transportadora. E aí, mas eu sempre gostei de mercado financeiro.
Então, Você sempre gostou? Sempre gostei. Então, desde meus 14 anos, já tinha uma conta ali, já brincava um pouquinho na bolsa, já colocava um pouquinho de ações. Olha que legal. Sempre gostei porque eu entendi assim, se você tem um dinheiro e esse dinheiro está aplicado, ele te gera uma remuneração. E quando você entende o poder do juros composto, realmente você fala, cara, então se eu juntar um dinheiro e esse dinheiro pague as minhas contas, eu posso viver de renda, o sonho de todo mundo. Então, assim, eu pensei, bom, eu preciso começar cedo para parar mais cedo. Então, assim, esse que é o ponto que eu pensei. Olha que visão interessante, gente. Ó, pega essa visão, viu? Quanto mais cedo você começar a investir, a probabilidade de você ter liberdade é muito... com menor tempo, é melhor, né? Exatamente. Com certeza. E muita gente, assim, tem essa... Talvez não consegue olhar lá para frente, né? E pensar como eu vou estar daqui 5 anos, como eu vou estar daqui 10 anos. A gente vive hoje, né? Então, assim, eu por algum motivo, eu já comecei a imaginar, graças a Deus, que me deu essa visão de começar a imaginar sempre o futuro, né? Começar a imaginar como eu vou estar daqui 10 anos. Eu fico pensando ele com 14 anos sendo um mini adulto, né? Sendo um mini adulto, assim, olhando e falando, nossa, daqui 5 anos eu vou estar no lugar, investindo tanto na bolsa. Eu falar pra você, eu antecipei muita coisa, sabe? Então o pessoal da minha idade tava todo jogando bola na rua, ralando o dedo. Eu também tava de vez em quando, mas assim, sabe quando você antecipa um pouco talvez a maturidade? Então, assim, por um tempo eu até falei, nossa, eu podia estar lá com meus amigos, indo pra festa, tal, alguma coisa assim, algum churrasco, alguma coisa desse tipo, né? Só que eu antecipei as coisas. Hoje, eu já dou graças a Deus por ter antecipado. Mas aí, assim, comecei a sempre nessa visão, né, de futuro, de crescimento. E aí eu acabei entrando no mercado financeiro. Por incrível que pareça, eu descobri agora que a gente entrou no mercado financeiro no mesmo ano, 2019. Ah, é? Eu descobri agora no podcast que a gente... No mesmo ano, 2019, né? Só que você entrou direto para XP, eu entrei direto para o Cicobi, né? Comecei no Cicobi. Para quem não conhece, o Cicobi é uma cooperativa de crédito, né? E hoje, na verdade, é um banco, né? É um banco, né? A estrutura é de uma cooperativa de crédito, mas todas as engrenagens, né? É um banco hoje, né? É um banco. Então, realmente tem essa similaridade, né, com o banco. Então, com relação ao Cicobi, daí foi até engraçado que quando eu comecei a entrar no Cicobi, eu recebi uma mensagem, se eu não me engano, era do Sebrae, Senai, até eu recebi para fazer uma entrevista e aí minha mãe falou assim para mim, né? Ela que passou esse contato, falou assim, o Cicobi, né? Eu olhei e falei assim, nossa, mas... R$800 mais 150 na época, acho que era tipo R$800 para um estagiário, as outras empresas estavam pagando tipo R$1.000, 1.200. Falei, nossa, como lá tá pagando pouco, né? aí depois a minha mãe falou assim, não, Thiago, é 800 mais 800 de vale alimentação naquela época, mais tanto, mais benefícios, e aí sim, era tipo uns 1.800 para um estagiário inicial. E o banco, ele paga muito bem, né? Então o banco, ele tem muitos benefícios, ele realmente, para aquela pessoa, ela tem esses grandes benefícios, é uma coisa que chama bastante atenção. Eu comecei como estagiário, né? Naquele processo, aí eu comecei a atender carteira pessoa jurídica já com 6 meses de banco, carteira de seguros e fui evoluindo. Você tinha quantos anos, meu filho? Cara, eu tinha com 19... 7. 7 anos. Não, eu tinha 19 quando entrei no banco. 14, foi logo em seguida. Né? Não, eu fiquei 4 anos na transportadora, comecei a fazer faculdade de ciências contábeis lá na UEM. Aí... Você fez contábeis? Sim, sou formado em contábeis. E você, Lucas? Eu sou engenheiro civil pela UEM. Não, pera, calma. Engenheiro que faz conta, velho. Tá certo. Engenheiro faz conta. Faz conta. É verdade. Cálculo 1, 2 e 3 foi fácil para você, então, né? Fácil numérico também, ó. Joguei nas costas. É verdade. E aí, seguindo, passei todo aquele processo de estágio aí, de efetivo, que trabalho 8 horas por dia, né? Registrado. Faculdade junto, né? Com a faculdade junto. E aí eu comecei do banco, eu sempre tive muito... Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Então, assim, até se você for olhar apresentação de trabalho, quando eu entrei mesmo no banco, eu não conseguia atender um telefone de vergonha, assim, sabe? Caraca. Então, eu realmente tinha muita timidez, assim, de conversar com as pessoas, né? De apresentar alguma coisa, assim. Então, quando eu entrei no banco, o banco é vendas. E aí, para mim, eu fiquei pensando, pô, mas será que eu vou conseguir ser um bom vendedor? E aí eu fui promovido a, de fato, o cargo efetivo, né? Que é o assistente chamado, né?
E aí de assistente eu falei, nossa, estão olhando para mim, estou conseguindo me desenvolver. E aí de assistente logo comecei a trabalhar, virei agente de relacionamento, que é um pré-gerente, digamos assim. E aí falei, cara, estamos começando a me enxergar. E aí eu comecei a criar um pouco mais de... ser desenvoltura, né? Desenvoltura. Eu comecei a acreditar um pouco mais em mim também, né? E aí virei gerente de pessoa jurídica, aí cheguei a ser gerente de agência, tive uma equipe de 8 funcionários lá em São Carlos do Ivaí. Né? Então, assim, eu tive uma responsabilidade que eu falei, cara, eu era estagiário, não conseguia no telefone e fui subindo, né? Fui subindo até chegar como gerente geral. E aí, assim... E aí? E aí, assim... E qual foi o ponto de inflexão? Exato. E aí, assim, né? Essa história toda, mas no meio, nas entrelinhas, sabe que assim... banco ele tem suas metas de vendas, né? Bancos ele realmente ao longo do tempo você começa a perceber que algo não está de acordo com seus valores e princípios, né? Então hoje no banco você vê de fato muitas coisas erradas acontecerem. Por exemplo, você faz um empréstimo, né? Não estou dizendo que é o caso lá, mas enfim, no bancário geral. A nível geral, né? Você, não... Você vê às vezes empréstimos e muitas vezes que a pessoa está numa situação de delicadeza e vai lá falar, vamos fazer um seguro junto, vamos fazer um consórcio tal para me ajudar, porque um banco tem as metas e tal. Então, assim, isso foi um dos pontos, né? Um dos pontos que eu já estava um pouco desanimado. Mas o maior ponto foi que eu sempre gostei dessa área de investimentos e aí eu comecei a estudar essa área de investimentos. Isso faz uns 4 anos, vamos colocar assim, que eu comecei a me certificar. Aí tirei algumas certificações, né, que é o CPA 20, aí tirei, nessa época, o CFG e o CGE também, que são outras certificações do mercado financeiro, né? E eu comecei a cada vez me aprofundar mais. Só que aí, por exemplo, no banco, sou limitado a essas aplicações que ficam ali no banco, no próprio Cicobi, enfim, né? Tem aquele nicho de aplicações. E aí, de repente, chega o Taylor lá, fala, cara, quero aplicar numa aplicação que seja mais rentável para o meu perfil, uma aplicação que seja excelente, mas se essa aplicação fosse de um concorrente, fosse lá da XP, por exemplo, né? Ou fosse... Não tem como você passar, vamos fazer... não tem como falar assim, cara, Taylor, não faz assim, ó, eu trabalho aqui no banco, mas você abre uma conta lá no outro banco, você faz por não lá, dá, eu né? conversando com você, não tem como, né? Assim, não fica legal, né? Exato. E aí eu comecei a pensar, e aí que eu conheci o Lucas... Não, aí você passou na frente lá, né? Cara, aí foi assim, né? Comecei até já entrando um pouco no assunto, mas que faz parte da história, né? Aí eu conversei com outros escritórios que trabalham já com a XP, com a BTG, que são os assessores. Essa eu não sabia, tô brincando. Foi primeiro na concorrência. Aí eu conversei com outros escritórios e aí eu comecei a perceber o seguinte, né? Banco, então, tem a questão de metas, né? Certo. Metas de vendas. É aquilo que o banco precisa e não que o cliente precisa. Né? Essa é a metodologia do banco. Aí fui conversar com o escritório de assessoria, por exemplo, aquele que é exclusivo XP ou exclusivo BTG. Ele fala assim, ó, não te cobramos nada, tal, você abre sua conta, você faz a aplicação aqui, mas eu aqui como, né, o escritório de assessoria, eu tenho lá um leque de 10 produtos, esse aqui paga mais comissão para mim, esse paga menos para mim. Então, só que esse aqui que paga mais comissão para mim é pior para o Taylor. Paga menos, Olha que é o mais interessante. arriscado, né? Então eu falo assim, Taylor, eu vou te ofertar isso aqui, ó, que é o que paga mais dinheiro para mim, mas para você não. Mas assim, eu tô te falando que é o melhor do mundo. Então assim, esse conflito de interesses que eu tinha, eu não queria ter. E aí eu falei, cara, não faz sentido para mim. E aí eu passando lá na Avenida Bento Munhoz, né? Desanimado, né? Chutando pedra, droga. Queria entrar no mercado financeiro. Mas não vou, né? Queria, mas não vou, cara. Sair de um banco e entrar pro outro, né? Fazer da vida. Exato, cara. E assim, gerente com 25 anos, e assim, o pessoal às vezes olhava e falava, cara, nossa, gerente com 25 anos. Não, o Thiago lá é o ícone do sucesso do banco e tal. Falava assim, gerente de agência com 25 anos. O gerente mais novo do Cicobi eu fui realmente. Olha Então, que legal. Eu dava palestras e tal, e mostrando realmente a minha história. A sua trajetória, né? A trajetória para quem acabou de entrar e tudo mais e tal, né? Então, assim, realmente eu estava passando lá na frente da Vind, e aí eu vi lá XP e BTG na mesma parede. Pô, tá errado, né? Alguma Cara, coisa tá errada, né? Tá errado, alguma coisa tá errada. Será que é um grupo de assessores que se juntou? Um grupo de assessor aqui, outro assessor aqui. Aí eu falei assim, eu acho que é um grupo... Sem ninguém saber. Sem ninguém saber, falou, eu atendo a XP, você tem que ir a BTG, né? Acho que eu pensei que fosse assim. Aí ele veio me explicar, eu falei, não, cara, isso aí pode ter... Acho que é mentira isso aí, não pode ser, não pode ser tão bom. Mas pera lá, assim, mas né? como foi assim? Você pegou e chegou na porta dele, Bateu bateu? na porta, bateu na porta. Porta. Não, o Mazo bateu lá na porta. Falei, cara, deixa eu entender que negócio é esse aí, né? Tal, vai essa área de investimento. Então, assim, tinha alguma coisa
coisa que sempre falava, né? Aí eu acho que vem a questão talvez o dom em si que Deus tem, o Espírito Santo tem pra gente, sabe? Uma coisa que sempre me incomodava, falava assim, olha, você gosta de trabalhar na área de investimentos. Eu gostava de trabalhar, sempre gostei da área de investimentos. E aí o que acontecia? Eu cheguei num ponto do banco que eu acabava a dormir 00:30, 1h para não acordar no outro dia, para justamente falar assim, cara, eu não quero acordar no outro dia para ter reunião de coisas que eu não gosto de fazer. Que loucura isso. Eu amava investimentos. Só que eu falava, eu não posso sair do meu salário fixo para ir para algo que eu praticamente não ia ganhar nada, né? Você entra lá realmente para formar sua carteira e ser algo de empreendedorismo mesmo. Empreender mesmo, né? É empreender, né? Então, assim, para mim, que sempre vim de família mais simples, né? Então, os pais falavam, não sai, seu salário é alto, não sai. Todo mundo falou, não sai. Aí eu falei, saí. Filho obediente. Aí hoje eles super me apoiam e tal, falando, a melhor decisão que você fez. Mas hoje eu fico muito mais feliz, né? Mas foi isso, bati na porta lá, conversei com o Lucas. Aí eu falei com ele assim, ele me explicou e falou todo o movimento brasileiro que tá, a mudança que está acontecendo. Aí eu comecei realmente a estudar mais, participar mais de todo esse movimento, esse universo de consultoria de investimentos, né? E aí eu falei, cara, o que eu faço? Né? Daí nesse ano, né, em janeiro, eu tomei a decisão. E aí eu saí realmente, né, do Cicobi, abri mão, né? Eu levantei a mão e falei, chegou meu ponto de ônibus para sair, né? Então, assim, nada contra o Cicobi, foi uma grande escola para mim, foi muito maravilhoso estar no Cicobi realmente. Mas o modelo do negócio bancário, para mim, já não fez Não fazia mais sentido para você, né? É isso, é o modelo em si. Uma coisa que a gente precisa se ater, a gente sempre está tratando aqui, turma, é do modelo de negócio. Sim, não é de uma ou de outra instituição. Não é sobre instituição, não é sobre pessoas, é sobre modelo de negócio, o que faz sentido ali pra gente ou não. Né? Então, que está atrelado ao seu propósito, aos seus valores e tudo mais, né? Exato, até porque, por exemplo, se as melhores aplicações estiverem no Cicobi, a gente precisa trazer os nossos investidores para o Cicobi. Então é um parceiro realmente. Se torna um parceiro de negócio, né? É mais sobre você do que eu entendi. Exato, é mais sobre mim. Então, assim, eu prefiro estar do lado de fora, trabalhando para o investidor ou para o cliente, do que estar trabalhando meramente para o banco. Né? E só ter aquele leque de opções, né? Você ficar limitado a algumas opções, sendo que você pode trabalhar no mercado e ter N possibilidades. Então, deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, eu lembro que o Taylor já teve na XP e a gente tinha um recurso lá em carteira para poder fazer a movimentação. Mas, de fato, isso que você falou fazia muito sentido. Nós éramos atendidos por um assessor. Perfeito. Então, o assessor ele me ofertava uma posição ali, mas nós não sabíamos qual era o comissionamento que esse assessor tinha. Então, de fato, se ele quisesse me indicar uma coisa... Né? E a gente, assim, nós não somos experts. Sim. Né? A maioria das pessoas não são experts no assunto. Então, elas confiam muito numa pessoa que se coloca ali como uma autoridade dentro daquele assunto para ajudar ela a colocar o dinheiro no melhor lugar. Com certeza. Então, se de repente, a única coisa que eu sabia é que se ele me falasse para pôr um dinheiro na poupança, eu não deveria pôr. Né? Ou compre um título de capitalização. Não compro, né? Então, assim, mas isso nós sabíamos já, né? No restante... Tanto é que quando a gente tirou o recurso de lá, é porque realmente a gente viu, cara... Não fez sentido. Nenhum sentido. Talvez não teve a rentabilidade que queria. Né? Agora, diferente de uma assessoria, me parece que a consultoria ela é mais neutra, né? Isso. Ela é mais neutra porque talvez não implica de tipo assim, vou ganhar X por isso aqui, mesmo que o cara se ferre. Então, o objetivo da consultoria é fazer o cliente... ter maior rentabilidade para que você tenha um resultado maior. Perfeito. Então, se eu pego lá Milão, coloco lá na Vindi. Na Vindi, aí você vai me ajudar que esse 1.000 vire alguma coisa, porque em cima dessa coisa é o que você rentabiliza. Isso. Esse é o modelo de vocês. Isso, perfeito. Então, por exemplo, Patrícia lá, Taylor, vocês têm a conta XP, essa mesma conta que vocês pararam de movimentar lá por conta que, de repente, o assessor não fez aquele trabalho de te indicar os melhores produtos para você. A gente tem o mesmo acesso, né? Então, o mesmo acesso que o assessor tem, a gente tem, só que o nosso acesso é de consultor. Então, assim, a gente não pode, por lei, receber esses comissionamentos que a plataforma disponibiliza. Então, a gente não pode. Então, por lei, a gente não pode receber comissão. Então assim, aqui já separa muita coisa. Porque se a gente não pode vender comissão,
os produtos que pagam maior comissão, que são os piores, a gente já não vai mais vender esses. É aí que separa os homens dos meninos. Os homens dos né? meninos. Exatamente. Aí que separa os homens dos meninos. Então, assim, aí vocês têm a conta de vocês e a gente é regulado pela CVM, então, que é o órgão máximo da área de investimentos e valores imobiliários. Então, o que a gente faz? A gente se pluga como um consultor, é o mesmo acesso do assessor, e a gente faz a gestão como o assessor faz. Só que a diferença é que a gente tem um universo muito maior de produtos para escolher, por quê? A gente tem que olhar o melhor produto com o menor risco, ou seja, aquele com o maior custo-benefício para você. E no caso a gente tem a nossa remuneração, ela seria um percentual ali, né, de retorno, um percentual do patrimônio que está ali. Atrelada ao resultado que o seu cliente vai ter, né? É basicamente assim, é como se a gente fosse um contador. O contador, ele não cobra uma mensalidade para ele fazer a contabilidade do teu negócio, da tua empresa. Basicamente, eu trabalho como contador. Eu cobro uma mensalidade para fazer a gestão do patrimônio do cliente. Então, quem me contrata é o cliente, não a instituição. Então, essa é a grande sacada, essa que é a diferença. E me fala uma coisa, como então começou a Vind? Conta pra nós um pouco disso aí, Lucas. Eu já tenho o hino da Vind. Fala aí. Vinde, menino. Eu gostei. Viu? Eu gostei. A Vind chamou o Thiago e vai chamar muitos Vai chamar para depois nós irmos, né? Aí tem o ID. Aí a gente vai realmente apoiar ali o investidor, né? Apoiar novos consultores que queiram ingressar num modelo de negócio que a gente acredita, né? Que talvez muitas pessoas também possam acreditar a partir do conhecimento. Porque o nosso desafio justamente é as pessoas saberem o que está acontecendo, né? Porque como Mas, o pessoal pode passar lá na frente e olhar, mas como que tem XP e BTG junta? Eu acho que é 2 assessores diferentes estão juntando ali e tem alguma coisa errada. Não tem nada de errado. Tá tudo muito bem regulamentado. Claras, né? Mas como que começou a Vind? E por que também tem essa dúvida? A Vind, ela começou justamente daquela insatisfação por valores, né? Não valores financeiros, mas valores pessoais que eu tive quando eu estava numa grande instituição. E aí, tentando entender um pouquinho qual seria o meu próximo passo, o meu direcionamento, como que o mercado está posicionado para isso, foi quando eu comecei a estudar mais como que funciona o mercado americano de mercado financeiro ou como funciona o mercado inglês acerca do mercado financeiro, o mercado suíço, o mercado externo no geral. E estudando um pouquinho sobre o mercado americano e o mercado inglês, eu vi que, por lei, no mercado da Inglaterra, 100% do modelo de gestão patrimonial é no modelo de consultoria. E lá é proibido por lei existir comissionamento na venda do produto de investimento. Aí eu falei assim, caraca, cara, aqui é 100% o contrário. Eu falei assim... Parece tão ético, né? Então, o fato de ser proibido, porque de fato neutraliza, né? Sabe por quê? Porque o problema é o seguinte, a gente está lidando com o patrimônio de famílias, com sonhos, com projetos. Se não existe diligência com isso, cara, você pode acabar realmente com uma família, porque a gente sabe que a estrutura financeira ela é fundamental para as pessoas, para a gente sobreviver e o nosso dia a dia. E eu percebo que nesse modelo de negócio não há conflito de interesses. Não né? tem. Isso é muito interessante, né? Sim, com certeza. Até esse ponto de famílias, muitas pessoas falam, Thiago, eu confio muito em você, mas esse é o dinheiro da minha vida. Uau, então, assim, se forte, você hein? fizer algo com isso aqui, cara, é meu dinheiro da vida. Então, assim, eu confio em você porque eu confio em você. Então, assim, é uma responsabilidade gigante. É muita responsabilidade. E aí, estudando, eu entendi assim, poxa, mas como que na Inglaterra então é proibido ter comissão na venda de um produto de investimento? Tá, mas e lá nos Estados Unidos? Mais de 80% do modelo de negócio de gestão de patrimônio nos Estados Unidos é no modelo de consultoria. Que também o cara te contrata para você fazer a gestão do patrimônio dele. Não, ele contrata uma instituição que tem alguém que responde a essa instituição para cuidar do patrimônio dele. Eu falei assim, poxa, mas e como que está no Brasil? E aí, entendendo no Brasil, eu vi que existia uma lei que é a CVM 19, que foi instituída lá em 2017, que acabou entrando em vigor ali em meados de 2019, 2020 aqui no Brasil, que regulamenta... Recente, né? Que regulamenta a profissão do consultor de valores imobiliários. Então, a regulamentação do trabalho que hoje eu, o Mas, os meninos lá da Vind fazem, a regulação só surgiu em 2020.
Então é como se, por exemplo, vamos pensar lá no advogado. Quando que surgiu a regulação da profissão do advogado, do médico? Cara, a gente está falando de muito tempo. A minha profissão tem 5 anos. Nossa, que demais. E qual que é a grande diferença, né? E entendendo tudo isso. Foi quando, estudando, eu falei assim, cara, isso faz sentido, porque se de fato o Brasil ele acaba sendo tem um delay ali, né, de desenvolvimento com relação aos países externos, talvez o modelo de negócio a nível Brasil, ele vai se movimentar a chegar ao encontro do modelo inglês, do modelo americano, que é o modelo de consultoria. E aí foi quando, naquele momento, eu levantei a mão, né, da instituição que eu estava, falei assim, galera, eu agradeço demais tudo que eu aprendi aqui, preciso sair. E aí, como foi? Pro seu chefe, pro... Foi um impacto para todo mundo, para mim também. Sim, claro. É muito difícil. Foi muito difícil você tomar esse tipo de decisão. E o começo também é muito difícil, porque é muito diferente. É muito solitário, não é? Totalmente solitário. E você começou sozinho? Sozinho. Comecei sozinho e sem entender se, de fato, todas as premissas do que falavam de consultoria funcionavam ou não. Porque qual que era a premissa que eu ouvia falar? O consultor, ele não é remunerado pela comissão na venda do produto. E aquela venda daquele produto financeiro, ela gera uma comissão que no modelo de consultoria é devolvido na conta corrente do investidor. Então, me falavam isso na época, né? Lá no começo de 2023. Será? Meu Deus, será que é assim mesmo? Então, daí eu ficava me indagando, mas será que se aquele CDB, que ele tem uma comissão de 1% na venda daquele produto, se aquele CDB que foi vendido para o meu investidor a um valor de 100 mil reais, R$1.000 gerou de comissão para aquele assessor de fato, será que se no modelo de consultoria esses R$1.000 caem mesmo na conta corrente do investidor? Eu ficava pensando, será que isso cai mesmo na conta corrente, direto da instituição? Aí eu falei assim, eu preciso testar. Então foi quando eu, de fato, abri o meu CNPJ, comecei a estruturar a minha empresa, montei um site, fiz o registro da minha marca, eu comecei a me movimentar para isso. Todo passo a passo. Todo passo a passo, começar a me plugar nas instituições financeiras, comecei a angariar alguns primeiros investidores que quem começa a empreender sabe que é o tal do Family and Friends. Começa a validar o teu modelo de negócio. E aí foi quando eu comecei a ver, gente, que quando o investidor ele aplicava e aquela comissão que era gerada, que eventualmente iria para o modelo de assessoria, cai direto na conta corrente do investidor, em formato de cashback ou investback. Aí quando eu olhei aquilo, eu falei assim, caraca, é real, isso é verdade. Porque o modelo de consultoria em 2023, se foi regulamentado em 2020, era um mato do matagal do mato, entendeu? Hoje já é um cair mato... dentro do Amazonas, né? Do Amazônia, né? Se hoje já é um mato, naquela época era um matão. Aí eu olhei que realmente caiu o investback e o valor que o cliente aplicou no produto caía, o cashback daquele produto, eu falei assim, putz, isso aqui faz muito sentido. Por quê? No modelo de consultoria, você não está atrelado a uma instituição financeira, mas você está respondendo ao investidor. E você tem disponibilidade em se credenciar e plugar internamente a todas as corretoras. Uau. Então você tem a possibilidade de se plugar ali numa XP, num BTG, Mas isso é muito poderoso. numa Genial, Pro num investidor. Safra, Demais. numa mas Avenue. Esse cashback, ele fica na conta do investidor. Cai direto. Mas em que momento que vocês são remunerados? O investidor que me paga. Porque eu sou contratado do investidor. Então, o investidor me paga a mensalidade para eu fazer a gestão do patrimônio dele. Então, o investidor que me paga, eu sou como se fosse um personal trainer. Então, você não... Tipo assim, você chega no personal, fala assim, ô personal, cara, eu quero Gostei disso. Quero ficar mais forte, quero perder minha barriguinha. Então, você não descreve o que de fato você quer para ele e ele monta o seu treino e muitas vezes... Com base naquilo que você quer alcançar. Exatamente, na tua necessidade. Então, e aí você paga o quê pro personal? Você paga assim, cara, ó, mensalidade, ele vai te treinando e vai te apoiando. Mesma coisa no meu trabalho. Então, o investidor, ele chega comigo e fala assim, cara, eu tenho um projeto futuro X, Y, Z, hoje eu tenho isso de patrimônio, mas eu tenho a possibilidade de aporte de tal.
Cara, como que a gente consegue chegar lá? Aí eu monto todo o planejamento e acompanho esse planejamento até ele chegar e concretizar aquele plano, aquele sonho. E aí ele vai me pagando mensalmente para fazer todo esse acompanhamento. Só que a grande diferença do que eu tenho hoje é que hoje eu tenho a possibilidade de plugar em qualquer instituição financeira, seja XP, Nacional ou internacional? também. Mas Em assim, todas. e varia de acordo com a capacidade do investidor. Por exemplo, alguém chega para você e diz que tem 50 mil, mas alguém chega para você e diz que tem 5 milhões. Como que é o impacto disso para o investidor? Você tem um cardápio de mensalidades? Tenho. Que varia de acordo com o Com nível volume de responsabilidade. De responsabilidade, Exatamente. E aí é basicamente... Então, se as nossas filhas tiverem milão, ela chegar lá para você e falar assim... Meu Lucas, pai me deu R$1.000, eu quero começar a investir. A gente apoia. que legal. É claro que aí tem aquele nível do quê? Vamos supor, se a pessoa tem R$1.000 e ela precisa de um apoio integral para eu orientar a carteira dela, é claro que, vamos supor, o valor que eventualmente a gente cobra de mensalidade pode não fazer jus à rentabilidade que a pessoa tem por um valor tão baixo. Mas aí vai ser mais o quê? Poxa, vai ser mais um apoio de desenvolvimento para aquela pessoa entender como se investe e eventualmente fazer sozinha. Ou eventualmente ela tem um recebimento muito grande no futuro e aí vai fazer jus a essa Eu mensalidade. percebi que a gente está mesmo na geração passada, Taylor, quando a nossa filha mais nova chegou e falou assim: mãe, eu abri uma conta a gente abriu uma conta No pra ela Nubank. no Nubank, Aham. e aí ela começou a fazer caixinhas. E aí ela fez lá uma caixinha que para gracinha. faculdade, pro casamento, Muito massa. viagens e tal. Não, mas tem uma que é bem legal, né? Qual que é aquela uma? Aquela caixinha da Lara. Ai, agora eu não sei. Esqueci. Mas, Sonhos, enfim. né? Mas enfim, aí eu Sonhos. colocava lá dos R$100, daí ela distribuía. Ela já fazia Os sozinha. Separava a nas caixinha do caixinhas, dízimo, né? né? Sim. Sim, ela tem a caixinha do dízimo. E daí eu sei que uma dessas caixinhas aí começou a render. Ela começou a ganhar. Esse mês eu ganhei 64 centavos Que legal. e tal. Aí ela tá monitorando isso, né? Eu falei, mas e se tivesse 1.000 aí? Quanto que teria rendido, né? Não, então, eu tava pensando, né? Porque ela juntou, de fato, 1.000 e poucos reais. Ela tá lá, cuidando desse rendimento. Você vê. Então, o que a gente falou para ela? Ó, quem cuida bem de 1.000, vai cuidar bem de 10 mil, né? Sim, De 100 sim. mil, de 1 milhão. Exatamente. Então, o que a gente vê hoje é que a maioria dos jovens, e aqui o nosso público é um público jovem, eles estão vivendo muito presente, né? Tipo, chegou uma grana ali, não, deixa eu tomar um milkshake aqui, deixa eu comprar um negocinho ali na Shein, deixa eu fazer isso. Aqui em Maringá comer um dogão prensado, né? Assim, eles não param para pensar que, de fato, eu mesmo, ouvindo vocês falando, né? Cara, eu me arrependo na cinza, não pode não ter pego alguma grana lá num passado aí não tão distante e ter posto lá para trabalhar. Talvez hoje, né? Poderia já estar, de repente, com um valor perfazendo aí, um prolabore legal. Exatamente. Que me desse liberdade, né? Não que eu deixasse de fazer o que eu faço, porque a gente faz isso por gostar Talvez diminuir mesmo, um pouco né? aquela Mas diminuir carga, a carga, né? carga, né? Exatamente. A carga. De Então, responsabilidade. né? hoje, de repente, você está aqui assistindo a gente pensando, cara, mas quem sou eu na fila do pão para começar a investir, né? Como não dá a grana não está dando nem para fazer o básico. Como é que eu começo a investir? Então, essa mudança de mentalidade, ela é muito urgente. Exato. Sim. Em nossos dias, porque, de fato, a gente não tem muita estabilidade de nada, né? Então, sim. você entra num trabalho, de repente, ali, a empresa vai fechar, coisa assim, você perdeu o trabalho. E muita gente pergunta, né? Mas não é muito arriscado empreender? Eu digo, é tão arriscado quanto você entrar num trabalho, Exatamente. porque você pode entrar num Exatamente. trabalho, se dedicar ali 1 ano, 2 anos. No Exatamente. nosso caso mesmo, eu trabalhei numa empresa durante 10 anos. Então, eu fico olhando isso. Gente, se eu tivesse pego esses 10 anos e feito uma coisa para mim, então, é bem provável que eu tivesse muito diferente hoje, né? É verdade. Mas, como o Taylor sempre diz, a gente nunca pode desprezar a jornada que nos trouxe até aqui. Exatamente. Então, de repente, hoje a gente olha e fala, poderia ter feito isso, aquilo. Mas
eu estou aqui hoje. Sim. Exato. O que você consegue fazer, né? A Exato. partir de então. Tipo, o que me trouxe até Desse aqui... momento, né? A única coisa que eu sei é que o que me trouxe até aqui talvez não me leve até onde eu quero ir. Exato. Então, eu preciso o quê? Buscar conhecimento, assistir nossos podcasts, né? Para você ter mais informação. Mas o fato é que, cara, um livro básico, assim, que eu sempre falo, inclusive as meninas leem ele, Pai Rico, Pai Pobre, Legal. que é um manual, Sim. né? Inicial ali para iniciantes, para ter uma mudança de mentalidade. Eu também gosto de recomendar Segredos da Mente Milionária. É muito Sim, legal. Né? muito bom Porque também. para mim, pelo menos, eu li o que uns 6 anos atrás, foi muito disruptivo, porque daí eu entendi o papel do dinheiro, Exato. né? Eu entendi como é que Deus usa o dinheiro para fazer a gente, de fato, deslizar um pouco melhor pela vida. E, além disso, eu gosto muito de pensar, e talvez vocês possam nos ajudar nesse raciocínio, que é o quê? As pessoas, às vezes, têm dificuldade de saber, de entender o quanto as finanças impactam na espiritualidade. Sim. Porque, em muitos momentos, eu já vi pessoas deixando, né, um caminho de Deus, deixando de ir na igreja, ou deixando de se conectar mesmo com essa questão da própria religião, Por financeiro. justamente porque se decepcionou financeiramente e acha que isso é porque Deus quis ou porque a culpa é do Senhor, né? Então, eu gosto de trazer esse ponto para a gente pensar, porque de repente aqui vão estar pessoas que, pensamento número 1, cara, dinheiro é do mal. Quem tem dinheiro não presta. Dinheiro é a raiz de todos os males, né? Pensamento número 2, cara, não tenho mesmo, por que eu vou buscar, né? Sim, sim. Tipo, Os dois são Né? terríveis, né? Satânicos, né? Eu Sim. acho que uma coisa muito importante que a gente precisa ter em mente é o seguinte. Aqui na Terra, nós somos meros administradores. E, eventualmente, as riquezas elas estarão presentes na nossa vida de acordo com de acordo com quais responsabilidades a gente tem a capacidade de lidar com aquilo também, né? Então, é claro, se você consegue, eventualmente, na tua responsabilidade, fazer um bom trabalho na gestão de uma empresa, você ser um bom líder, você ser um bom personal trainer, cara, quanto mais você souber bem administrar os recursos que Deus proveu para cada um de nós, cara, mais será dado, né? Quanto menos, mais será tomado, né? Então tem até aquela parábola, né, dos talentos que eventualmente se encaixam muito nisso e a gente precisa cada vez mais estar atento no nosso dia a dia o quão bem a gente está se preparando para as responsabilidades que você quer ter. Então, se eventualmente a pessoa, eu quero dinheiro, por quê? Porque eu quero. Tá? Daí, o que você está... Almejando, sonhando, né? O que você quer? O que você está administrando? Qual a sua... Você está sendo capaz dessa responsabilidade? Porque quanto mais você tem, mais você será cobrado. Né? Então, a gente também precisa ter esse senso de responsabilidade. Então, a turma também mais nova que assiste a gente, eu acho que a gente precisa tomar risco, mas a gente precisa... O principal é dobrar o nosso joelho, pedir a Deus realmente uma guia, um direcionamento e coragem para a gente tomar algumas decisões, porque foram essas decisões ou foram esses momentos que eu tive com Deus que me fizeram realmente eu tomar coragem e eventualmente iniciar um projeto que é onde a gente está hoje. E eu acho que o mais importante, turma, muitas vezes a gente fala assim de investir, existem alguns passos que a gente precisa ter antes, né? Então, assim, o investir... a gente enxerga, e eu acho que a forma mais coerente de você falar sobre investir é mais sobre manutenção e crescimento patrimonial. Então, muita gente fala de investir por aí, que assim, você vai ganhar tantos mil reais fazendo isso, fazendo aquilo. Cara, assim, o investir é uma manutenção patrimonial, né? E, eventualmente, no futuro, dependendo do montante que você gerar dividendo, né? E você viver de renda. Cara, isso é factível ali com o universo dos investimentos. Mas existe um passo antes, porque se você precisa investir para você ter liberdade, você precisa poupar, você precisa guardar. Não é assim, tipo assim, meu Deus, o tanto que eu ganho é o tanto que eu gasto. Como que você está preparando para o teu futuro para viver de renda com isso? Então,
existe um ponto aí. Ou você sabe controlar bem o que você ganha para gastar menos do que você ganha, ou você toma riscos e pede direção realmente de Deus para que você ganhe mais. E saiba controlar também o seu custo de vida ao longo desse tempo. Então tem um fator muito importante que é o quanto você ganha e o quanto você gasta. Então acho que a primeira coisa para quem está ouvindo a gente que quer começar a investir, eu acho que você precisa dar um passo sempre atrás para entender. Poxa, quanto eu ganho? Quanto eu gasto? Será que eu estou gastando mais do que eu ganho? Pô, tá errado. Então você está se endividando. Pô, se você gastou de fato muito mais do que você ganha, você precisa ter um planejamento também para cortar realmente as dívidas e ser superavitário novamente. E existe planejamento para isso, existem técnicas e estratégias para isso também. Então é importante dar esse passo atrás do investir para que todo mundo entenda que existem esses passos antes para você começar a investir. Porque aí quando você investe, aí sim o jogo muda. Né? Você vai sabendo, qual que é o meu horizonte de tempo, qual que é o meu perfil de risco, que tipo de investimento que eu vou aplicar. Poxa, será que isso faz sentido ou não para mim? E aí é onde entra também um profissional para fazer esse direcionamento para as pessoas. Porque muitas vezes o que acontece não, eu tenho dinheiro, eu consigo juntar, eu vou investir, eu sei. E muitas vezes não sabe. Muitas vezes entra em umas furadas que aí fica assim, que aí a pessoa pega e fala assim, esse negócio de investimento não é para mim. E aí vai buscar outras coisas, entende? Então, eu queria deixar ou frisar bem esse passo antes, que é muito importante. E é difícil, assim, para alguém que erra nessa parte de investimento, né? Até se credibilizar novamente, né? Porque às vezes a pessoa vai sozinha, comete um erro e perde. E depois ela olha e fala, cara, eu acho que eu não sou para isso aí. E daí larga a mão, né? Tipo, abandona, porque acha que nunca vai... Então, é uma coisa que no empreendedorismo a gente já tem que ter uma outra visão, né? Então, assim, a visão que o empreendedor deve ter em relação a um erro é vê-lo como um aprendizado, né? É um degrau para chegar aonde eu desejo, mas que nessa tentativa, que foi falha, eu tive que aprender isso aqui. Agora, no próximo passo, eu vou com mais confiança, né? É difícil? né? Como é difícil a gente errar e perder, né? Nossa. Cara, Nossa, a gente tem umas lições amargas, né, Taylor? Bem amargas. De perdas, mas em todas elas a gente ficou mais especialista naquele ponto, sabe? É uma coisa interessante, né? Assim, quando você empreende, se você não entender que você vai errar, cara, você vai se arrebentar, porque você vai ficar frustrado quando isso acontecer. Ou você vai errar e como você vai entrar numa negação, você vai errar de novo o mesmo erro. Então, assim, quando você empreende, também acho que entra muito na questão de investimento, né? Você tem que, primeiro, ter autorresponsabilidade. Poxa, fiz uma cagada, né? Então, bora consertar isso. Né? Igual você falou, me endividei. Como que eu vou sair de um devedor para um investidor? Exato. Né? E quando você entende isso e traz a autorresponsabilidade, o que acontece? Errei? Poxa, errei. Tá, o que eu aprendi com esse erro? Eu aprendi isso, isso, isso. A próxima vez que chegar essa situação, nisso eu não vou errar mais. Exato. Né? Ser resiliente. Ser resiliente, né? Ser resiliente. E uma coisa até que a Bíblia fala, até queria abrir aqui para vocês, porque é uma parte que me chama muito a atenção, porque a gente fala, nossa, mas será que a Bíblia fala de investimento? Vocês já viram algum conteúdo nesse aspecto? Então, eu passei a procurar mais sobre isso e eu falei assim, cara, não acredito, esse verso sempre me chamou a atenção porque eu não entendia muito bem. Aí depois eu pedi ajuda aos universitários, nas IAS, e aí ela me trouxe várias versões, eu fiquei encantada com essa parte. E ela diz assim, ó, deixa eu abrir aqui. Do 23 ao 27. Provérbios 27, tá, gente? Provérbios 27, do 23 ao 27. Diz assim: esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre, e nada garante que a coroa passe de uma geração a outra. Quando o feno for retirado, surgirem novos brotos,
e o capim das colinas for colhido, os cordeiros fornecerão a você roupa, e os bodes renderão a você o preço de um campo. Haverá fartura de leite de cabra para alimentar você e sua família, e para sustentar as suas servas. Eu li isso aqui e falava, gente, que Salomão estava querendo dizer com isso aqui? E nada mais é do que, olha, administre bem os seus recursos, você não sabe o dia de amanhã. Então, enquanto você está trabalhando aí no seu CLT, cara, à noite você está fazendo o quê? A riqueza a gente constrói depois das 18 horas. Não é verdade? Para quem trabalha de CLT, Sim, essa é a realidade. É a realidade, é a realidade. Então, assim, o que você está fazendo do seu tempo? Será que enquanto a gente está aqui conversando, de repente, né, eu estou lá com dinheiro investido, mas o meu site também está vendendo. Então, estou tirando por nós aqui, talvez a realidade de vocês seja outra. Mas, por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês. O que eu vou fazer com esse podcast? Eu estou aprendendo, estou ensinando, estou gerando conteúdo de valor, né, que futuramente pode me trazer algum tipo de benefício ou não estou contando com isso. Mas o fato é que os maiores beneficiados aqui somos nós, porque de fato a gente cresce quando a gente traz alguém aqui para compartilhar história. Mas enquanto eu estou sentada aqui, o meu site está vendendo. Né? Enquanto eu estou sentada aqui, a minha marca está se fortalecendo. Enquanto eu estou sentada aqui, a minha cripto está lá subindo. Hoje deu uma salva. Glória, suba, filha, suba. Então, assim, é sobre você pensar. E depois que eu fui ver isso aqui no texto que a Yá resumiu, né, para os dias de hoje, eu ainda fiquei pensando, cara, olha isso, dá para fazer mais umas 2 coisas enquanto eu estou fazendo tudo isso que pode me rentabilizar. Entendeu? Sim. Com o mesmo tempo que eu estou usando agora. E a Vindi pode te ajudar. A Vindi. Então, isso eu digo por quê? Vou dizer. Porque normalmente isso a gente aprendeu muito nos finais das palestras que a gente dá, que o pessoal vem conversar com a gente no final e fala assim, então, eu estou muito paralisado, estou com muito medo, porque acabei de fazer isso ou aquilo e levei uma invertida e não sei como sair disso agora, não consigo sair do sofá. Né? Fiquei mal. Então, assim, é lógico que todos nós, em algum momento, a gente pode ficar suscetível a ter, de fato, um colapso, né? Na saúde mental, na saúde psicológica, enfim. De fato, o medo, ele é paralisante. E eu vou falar para vocês, eu tô aqui, mas eu também tenho medo. Por exemplo, a gente vai inaugurar uma loja física. Semana que vem, depois de 17 anos de marca e todo mundo pedindo muito. Que legal. A gente ficou pensando, gente, eu não me vejo com loja física, né? Não me vejo. Mas em algum momento a gente começou a se ver e falou assim, não, por que não? Né? A gente sabe treinar pessoas, a gente sabe gerir pessoas, então não somos nós que vamos cuidar, obviamente, mas a gente vai estar cuidando ao mesmo tempo. E dá um medo? Dá. Então, tudo que você vai fazer em determinada direção, você vai ter o medo ali te acompanhando. A única coisa é que você precisa aprender a dominá-lo. Colocar ele no lugar dele, né? Porque o medo, ele sempre vai existir em tudo que você fizer. Você não ficou com medo de casar? Você casou há 1 mês e meio. Não deu um medo assim, cara, será que eu tô fazendo? Como que vai ser, né? Meu Deus do céu, né? Tá sendo uma bênção. Aí. Olha que legal. Nossa, tô muito feliz, você vê? E o medo não paralisa a gente. Sim, é sobre isso. Eu achei bem legal assim essa passagem bíblica, né, sobre investimentos. Eu não me recordo de ter lido ela antes, então assim é bem legal a gente olhar que até a Bíblia mesmo ela fala, né? Então sobre aquela pergunta que, né, Patrícia, você tinha falado, será que o dinheiro é maligno, né? Será que o dinheiro é ruim? Será que eu querer ter boas coisas aqui é ruim? A gente errado, né? A gente só não pode esquecer, né? A gente não pode esquecer dos tesouros que esperam pra gente no céu. Mas eu acho que a gente tá fazendo algo que faça de fato sentido com nossos valores, a gente realmente está caminhando ali de acordo com o que Deus quer pra gente, né? Deus quer e isso que você falou do dinheiro ser ruim, o dinheiro é tão bom. Eu acho o dinheiro tão bom, porque com o dinheiro eu consigo fazer tudo que eu quiser. Sim. Até ajudar as pessoas. Olha que coisa interessante, né? É verdade. Querendo ou não, o princípio ativo do dinheiro é muito sobre, assim, você se imaginar como um cano enferrujado ali. Por esse cano, desce água que vai para outros lugares. Então, mesmo quando a gente é falho, a gente é limitado, mas ainda assim a gente ganha de alguma maneira, tem uma renda ali, a gente se torna um canal de renda. Sim. E de bênçãos para outras pessoas. Igual, vocês entraram aqui na nossa casa.
Você acha mesmo que eu limpo isso aqui? Não limpo. Para eu ter essa casa, eu preciso ter uma pessoa que limpa. Eu preciso de uma pessoa que cuide do jardim. Eu preciso de uma pessoa que cuide da piscina. Eu preciso de uma pessoa que venha limpar os vidros, os tapetes, o sofá. Então, olha quantas pessoas são impactadas só porque eu decidi ter uma casa desse jeito. Então, às vezes, a gente tende a julgar o dinheiro como sendo uma coisa negativa. Mas olha quanta gente a gente acaba ajudando só porque a gente quis realizar um dos nossos sonhos. É verdade. A gente pensa assim, pô, nossa, esse cara é bilionário. Nossa, que injustiça, né? Tanta gente passando fome e ele aqui sendo bilionário. Mas muitas vezes, né? Às vezes essa pessoa, se for ver a história dela, quantos empregos ela não gera, e às vezes as pessoas de fato estão felizes na empresa dela. Então, e a riqueza, né? A riqueza que a pessoa vai gerando, né? Exatamente. A responsabilidade que ela teve de realizar algo que muitas pessoas não tiveram também a audácia de realizar e que acabou sendo bem sucedido, né? Então, é importante a gente pensar também nisso e entender que entra naquela responsabilidade e ter a consciência da responsabilidade dos céus também, né? Quanto muito a gente tem, muito a gente será cobrado. Então, às vezes a gente, assim, e eu sempre penso nisso, eu falo assim, pensando, muitas pessoas pedem realmente para Deus, Senhor, me abençoa, me dê isso, me dê aquilo, mas assim, entenda que você é o gestor das coisas de Deus na Terra. Então, assim, se você pede muito, tenha consciência que você também será cobrado da responsabilidade que você teve sobre aquilo em N vezes, né? Porque um bilionário, dono de uma empresa com mais de 5 mil pessoas, cara, se ele não teve uma boa cultura, uma boa gestão daquelas pessoas, se ele destruiu aquelas famílias, cara, muito vai ser cobrado realmente dessa responsabilidade que ele teve, né? Então, é muito importante a gente também ter essa consciência disso, né? E saber realmente, poxa, será que eu tô capacitado para o que eu tô pedindo? Né? Pô, tô. Então, Senhor, me abençoa, me dê a guia que eu vou buscar fazer o melhor com o que o Senhor está me provendo, que o Senhor está me dando. E que eu estou administrando que é teu, entende? Então, né? E ter essa consciência que nada é nosso. E em muitos momentos eu já me vi pensando assim, nossa, mas será que eu não podia ser somente alguém que tem um trabalho que ganha por ele? Né? Então, por que às vezes eu me levanto e fico pensando, se eu não levantar dessa cama, eu vou prejudicar 40 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas? Como é que vai ser isso? Né? Então, é uma responsabilidade sim, e ao mesmo tempo a gente percebe que Deus acaba nos abençoando para que essas pessoas sejam abençoadas. Porque o que me diferencia da minha costureira que está lá na máquina? Né? Absolutamente nada, simplesmente o fato de que talvez eu tenha tido um pouquinho mais de coragem, né? E tenha buscado um preparo maior também, porque para você gerir pessoas, gerir processos, gerir recursos, você precisa estar um pouco mais preparado. E toda vez a gente olha na internet e fala, não, vamos fazer um curso, porque parece que está faltando alguma coisa. Então, a gente sempre está nessa jornada de aprendizado. E um outro fator que a gente olha e é muito preponderante, e também tem um verso bíblico aqui, inclusive eu vou homenagear o Lucas, abrindo em Lucas 14, 28, que diz assim, vamos lá. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Então, eu digo para vocês que um grande conceito assim que me acompanha pela vida e que toda vez que eu não fiz deu muito errado é tipo assim, me comprometer com uma coisa sem antes eu ter sentado e visto, cara, eu posso pagar por isso? Eu vou conseguir começar e terminar? Então, o que eu vejo muita gente fazendo? Não, vamos lá, Deus vai prover, né? Só que Deus faz, sim, milagres, e Deus faz muitas coisas, mas Deus não vai fazer o que está ao nosso alcance fazer. Né? Então, vou começar um empreendimento, né? Você, de repente, está aí pensando, eu vou começar um negócio. O que você teve que fazer quando você foi começar o seu? Você fez as etapas certinhas, né? E você não teve que planejar? Né? E eu me assegurei financeiramente, né? Você vê? Eu não posso dizer isso, tá? Porque quando a gente começou com uma dívida de 100 mil reais, que hoje equivale a $500 mil. Eu não tinha dinheiro guardado para começar a empreender. A gente começou a empreender por necessidade.
né? Que é uma outra vertente também. Podia ter dado tudo errado? Podia. Mas é o que a gente fala sobre a necessidade visceral. Era visceral o momento que a gente estava passando. Ou dava certo, Ou dava certo. ou dava certo. Não tinha um plano B. Porque a gente já tinha perdido o nome, o crédito, as facilidades, o emprego. Tava tudo perdido. Bem perdido. Então, assim, às vezes me dizem... Ah, não, mas no fundo do... É assim, o poço não tem fundo, gente. É só você cavar mais que você vai mais pro fundo. Mas eu digo que naquele momento, essa possibilidade de fazer algo por conta e risco, ela foi tão forte que há poucos dias a gente estava gravando um conteúdo, né? E eu fiz essa pergunta pro Taylor. Eu falei, tá, mas você não podia ter arrumado outro emprego? Né? Tinha perdido o emprego, estava sem nome. Não podia ter ido procurar um emprego, já que a necessidade era de itens básicos, né? Tipo, vamos comprar comida, vamos comprar tal. Só que não, essa possibilidade não estava à vista dele. Então, eu digo que algumas coisas, elas são dirigidas, assim, pelo Espírito Santo, são propósitos de Deus pra gente. Porque ele podia, sim, ter procurado um emprego e poderia ter achado. E é tão interessante mas não isso. era. Não era o propósito de Deus. Não era. E não era o propósito de Deus. E quer queira ou quer não, em toda a nossa jornada, Deus está nos preparando para a gente encontrar o nosso propósito. Exatamente isso. Isso é muito louco, cara. Exatamente. E eu ouso dizer que a gente estava se preparando, mas a gente Não sabia. não encontrou o propósito. Foi o propósito que nos encontrou a encontrou. gente. Então, às vezes as pessoas, nossa, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo. Às vezes as pessoas sacrificam a própria vida, né, em busca de uma coisa que nem tem tanto objetivo assim. E na verdade, às vezes você só precisa ter um coração disposto. Né? Você está numa situação e vivendo um deserto talvez, mas se você tiver com o coração disposto e aberto para ouvir a instrução que vem do céu, porque o céu nos orienta se a gente estiver aberto, tá? A gente a receber as instruções. É tão maravilhoso quando você vê, né, que poderia ter acontecido N mil coisas, mas a coisa que ele queria aconteceu. E a gente estava disposto, porque não tinha outra saída, talvez. A outra saída seria a zona de conforto. Né? Vou arrumar um trabalho, vou ganhar 1.000 e poucos reais e vou pagar as contas. Né? E também não julgo quem faça isso. Né? Aqui não é sobre o julgamento, né? Sobre as experiências que nós e vocês têm. Mas o fato é que eu incentivo muito alguém que é inconformado, incomodado. Quando a pessoa está incomodada, ela vai buscar por onde resolver essa turbulência, até que ela encontra uma calmaria. E às vezes essa calmaria não é na zona de conforto. Pelo contrário. É na zona do desafio. Exatamente. Né? Então, quando vocês me dizem que estavam confortáveis com a renda que tinham, com o salário que ganhavam, mas em algum momento outra coisa que não o dinheiro causou uma incomodação, causou ali uma turbulência, isso estava querendo dizer para vocês o quê? Olha, aqui não é o lugar de vocês. Exatamente. Não é aqui que está o propósito de vocês. Com certeza. Então, quando você sentir isso, de repente é um sinal para que você, de fato, mude de direção. Né? O que te impede hoje de viver guiado pelos seus princípios? Até quando você vai continuar vivendo guiado pelo seu dinheiro, pela sua ambição, ou por medo, né? Ou pela pressão, ou pelo medo, e não deixa ser guiado, né? Se permita ser guiado pelo Espírito Santo, por Deus, pelos teus princípios, pelos teus valores. É o caminho mais seguro. Eu não conheço outra segurança a não ser essa. Enquanto a gente estiver insistindo em viver uma vida desregrada, desobediente, em revolta, né? Buscando desculpas, criando histórias do arco e da velha, né? de por que é um fracassado, ou por que as coisas não andam, você não vai conseguir visualizar soluções. A gente só vê as soluções quando a gente está disposto a enxergá-las de fato. E nem sempre elas estão no alcance da mão. Né? Não estão ali fácil. Você vai precisar... Eu me lembro, né, Taylor, quando a gente tinha que deixar as meninas pequenininhas, às vezes com a avó,
pra gente ir fazer o Taylor estava falando da jornada do Dale Carnegie, né? Que a gente fez toda a jornada de curso do Dale. Mas não era fácil, às vezes tava chovendo, tava frio. E elas Estávamos queriam cansados, assistir né? desenho, a gente estava cansado, mas a gente ia, e não é fácil. Não sei se vocês já participaram, mas às vezes é 4, 5 horas de curso, né? E eles são intensos, são muito conteúdo, mas a gente teve que pagar esse preço e a gente sabia onde a gente queria chegar, né? Então, quando você sabe isso, você de fato se submete àquele processo, né? Essa questão do medo, para mim, sempre foi muito difícil. Porque eu sempre fui muito, sabe, aquela pessoa que calcula tudo. Então, assim, tem que Tudo sob calcular. controle. Tudo sob controle. Sempre gostei muito de matemática. 1 mais 1 é 2, pronto, acabou, né? Aí você vai para Feito. sociologia, não, mas talvez pode ser que sim, talvez pode ser que não, né? E aí, assim, para mim sempre foi muito assim. Então, para mim, falar assim, bom, eu tô ganhando um salário X. Mas se eu sair para empreender ou se eu sair para entrar para outro lugar, como é que vai ser isso? Como é que vai ser essa questão de será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Então é algo que para mim, para quem calcula demais, você vai ter esse medo e vai ser difícil de superar, né? Então assim, é engraçado que as coisas boas parece que tá do outro lado do medo, né? Sempre. Sempre, engraçado cara. isso. Sempre. Não sei porquê, mas assim, outro dia eu estava na igreja, aí o pastor Acha chegou para mim e falou assim, Thiago, queria fazer um convite para você. Acho que eu tinha acabado de voltar do Old Park, era um domingo. Falei assim, quero fazer um convite para você. Aí eu falei assim, tá bom, acho que ele vai me falar para eu fazer um estudo bíblico para alguém, alguma coisa nesse sentido, né? Então, Thiago, você consegue fazer uma pregação na igreja na quarta-feira? Falei assim, como assim, né? Como assim? Eu já falei, pastor, vou ser sincero com você, eu acho que vai ter aquele medo, aquele jeito. Eu falei, meu Deus, né? Não vou não, né? Não vou não. Aí ele falou, vou te ajudar. E aí eu comecei a conversar com outras pessoas, falou, até com o Lucas, né? O Lucas falou pra mim, quando eu conversei com ele, ele falou, cara, isso aí é uma obra do Espírito Santo na tua vida, então Olha, vai lá, legal. faça e vai dar certo. Aí eu fui lá, falei, vou lá e deu tudo certo, graças a Deus, deu tudo certo. Foi sobre o Salmos 23, né? Então, assim, foi muito legal. Então, assim, é engraçado como as coisas estão do outro lado do medo, né? Então, eu tinha muito medo de sair onde eu estava da zona de conforto para empreender. O Lucas, ele abriu é a primeira consultoria, não tinha outra para ele se espelhar. Não tinha outra empresa que tinha trilhado esse caminho aqui em Maringá. Então, assim, imagina para vocês empreenderem eu acho que empreendedorismo, eu acho que é a maior quebra da barreira da zona do medo possível, né? Sim. A gente foi contra todas as probabilidades, porque ninguém na nossa família Não, ninguém. tem empresa ou empreendia, né? E é interessante que o Lucas, você queimou a ponte mesmo, né? Para poder começar, né? Foi. Você pediu as contas, saiu, né? Saí. E Mas uma coisa muito interessante é que tudo foi fruto também de muita conexão espiritual, né? Foi um momento de muita intencionalidade em estar próximo a Deus naquela oportunidade. Foi quando eu tive, inclusive, a minha maior conversão, né? Uau. E foi um momento em que eu busquei mais a Deus. E foi quando Deus começou a abrir cada vez mais as portas para mim. Eu nasci num lar cristão, né? Desde criancinha sempre corri pelas igrejas, né? Que meus pais nos levavam, tanto eu quanto a minha irmã. Você tem uma cara de arteiro. Eu fui bastante. Só que chegou num momento, numa oportunidade em que eu não estava tão próximo quanto eu deveria. E foi nessa lacuna espiritual que me fez rever ali todos os meus valores. E foi naquela oportunidade que eu comecei a medir os valores, que não eram financeiros, como a Patrícia falou, mas eram valores realmente pessoais e espirituais. E aí foi quando eu comecei a ter uma reconexão e eu entendi que onde eu estava não fazia sentido. E aí foi quando realmente eu dobrei o meu joelho e tentei entender o que fazia sentido para mim de fato. Né? Que lindo. E aí foi o que você falou. As experiências que nós tivemos até então, que nos trazem ao momento presente, e aí a gente sabe onde a gente vai nos direcionar ou não. E aí, entendendo todas as experiências que eu tive, a minha reconexão espiritual foi quando surgiu a oportunidade de empreender no modelo de negócio que, de fato, eu acredito, ter uma coragem que não é de mim, né, de Deus, e começar a trilhar o nosso caminho que, sendo muito recente ou a gente muito jovem também, a coisa começou a acontecer de forma exponencial, como eu nunca imaginei. E aí, é pelo Lucas? É pelo Thiago? Não. É por Deus.
Então, se tiver uma recomendação para a turma que está aqui hoje, realmente está perdida, olha o que você fez até então, busca uma conexão espiritual forte, que isso realmente vai te dar a guia e o direcionamento para o que faz sentido para a sua vida. Então, eu acho que foi muito isso que aconteceu comigo e é uma experiência que eu posso passar para quem está ouvindo a gente, né? Também. Sensacional. Muito E legal. eu acredito, assim, que possivelmente vocês já devam, nessa jornada, ter visto que o trabalho de vocês fez diferença para alguém. Muita, meu Deus. Então, assim, traz pra gente Muito pelo legal. menos um case que vocês olham assim e falam, cara, eu nasci Para fazer para isso. ter feito isso. Para ter vivido isso. Sim, sim. Não, eu tenho um case muito interessante. Assim, é muito interessante, porque no nosso dia a dia, a gente muitas vezes está lá fazendo algumas análises da carteira de alguns investidores, tentando entender o que está acontecendo ou não. E num desses dias, né, um dia comum, um dia normal, eu lá no meu computador fazendo, eu começo a ouvir batidas na porta do nosso negócio, da nossa empresa. E geralmente, o nosso modelo de negócio, a gente sempre acaba marcando reuniões para que, de fato, a gente sente com os investidores e discuta sobre aquela situação específica. Mas, de uma forma extraordinária, alguém lá, não é comum, tá? Começou a bater lá na porta. E aí eu olhei aquilo e falei assim, poxa, mas quem que tá batendo na porta aqui? O que tá acontecendo, gente? Vai atrapalhando na análise aqui, né? Não, mas eu achei estranho, né? Aí eu fui lá, abri a porta, era um senhor. Aí ele me perguntou assim, mas você trabalha com a XP, com o BTG? Como que funciona esse negócio? Eu falei assim, sim, nós somos a primeira consultoria, trabalhamos com XP, BTG, entre outras casas. Cara, eu tô muito incomodado, estão acontecendo algumas coisas na minha carteira que isso tá me incomodando e tal. Daí eu falei assim, tá, calma. Ele tava um pouco alterado. E eu não tava entendendo ali o porquê. Aí eu chamei ele, convidei ele para entrar, ofereci o café, a gente tomou um cafezinho junto, tomou uma água. E aí ele começou a relatar realmente o que estava acontecendo no portfólio dele como um todo. Abriu para mim, né? Explicando anteriormente de me mostrar, mas ele me explicou, cara, tá acontecendo que realmente, eu tenho um planejamento, hoje eu tenho 60 anos, estou buscando me aposentar ali nos meus 65 a 70 anos. Cara, e dia após dia eu vejo que isso não está se concretizando, minha carteira está sendo consumida ao longo do tempo e eu não sei o que está acontecendo. E aí, eu peguei a carteira dele, eu pedi, né, você poderia me mostrar, porque eu posso tentar entender o que pode estar acontecendo ou não. Assim, a hora que eu abri a carteira de investimentos dele, né, que era de uma dessas grandes corretoras, eu vi que ela estava totalmente desbalanceada com relação ao risco, para a idade daquela pessoa, com produtos que muitas vezes não faziam sentido para aquele investidor específico. E no mês contra mês, aquela carteira estava diminuindo ao longo do tempo, ao invés de aumentar ao longo do tempo para concretizar a aposentadoria dele. Foi quando eu expliquei o meu modelo de negócio, comecei a fazer a gestão e a curadoria da carteira dele. Poxa, em menos de um ano a gente inverteu essa curva. Hoje a carteira dele já está buscando ali seus 115, 120 do DI ao longo do tempo. Foi um trabalho longo, árduo, porque tinha muita coisa travada, mas hoje, semanalmente, ele vai, bate na portinha lá da empresa, chega lá e vem com um sorriso, me abraça. E aí, que Lucas? legal, Como você tá? Tal. Aí sempre eu dou um presentinho para ele, alguma bebida de tipo um Red Bull, que ele adora, que é um Red Bull Zero que a gente tem para os meninos todos ficar acordados lá no dia a dia. Fala assim, pega aqui, toma um Red Bull, ele fica feliz. Então, assim, a gente entende que a gente tem a possibilidade de mudar realidades, né? Se ele tinha o sonho de se aposentar com seus 65, 75 anos, com a reformulação do portfólio que a gente fez, direcionando para o que ele tinha de objetivo, ele vai concretizar, com o acompanhamento que a gente faz, além do relacionamento que a gente tem e que muitas vezes, na minha visão, ele era uma pessoa que estava totalmente vulnerável onde ele estava antes. Podia ter perdido. Por não entender o que estava acontecendo. Ele não entendia. Isso que é pior, né? Ele não entendia. E eu via que, da inocência dele, muitas pessoas, e aí eu digo, o modelo de negócio acaba estando suscetível à má fé de algumas pessoas e que outras que são suscetíveis a essa má fé acabam se machucando em toda essa situação. E aí, ainda bem que ele está lá com a gente, agora ele está sendo bem assessorado, está sendo bem cuidado ali.
E agora a gente está tendo um direcionamento bacana para o portfólio. Então, essa foi uma história que para mim foi diferente, assim. Bater na porta lá, eu me assustar, e ele foi totalmente desesperado comigo. Eu falei assim, que isso? O que está acontecendo? Mas entendendo, a gente conseguiu dar o apoio e hoje já faz 1 ano e meio que a gente está fazendo um baita trabalho. E é por isso que o verso que representa a vinde está em Mateus 11, 28, que diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, Uau. e eu darei descanso a vocês. Exatamente. Então é sobre isso, né? Se você tá sobrecarregado aí que tem tanto dinheiro, não sabe fazer o quê? Ou tinha tanto dinheiro que tá começando a perder, não sabe o que está acontecendo. Olha, É isso aí, ó. eles vão resolver seu problema, né? Taylor, eu tô muito feliz com esse podcast. Quero agradecer de coração, porque eu tenho certeza que eu, pelo menos, aprendi muito com a experiência que vocês trouxeram aqui, com esse case. Eu gostei bastante, porque, cara, uma pessoa que já tá com 60 anos e vê o patrimônio ali se dissolvendo, não deve ser fácil, né? Em 1 ano e meio, se tomar uma curva para cima, ascendente, e ele alcançar o objetivo que ele quer de se aposentar com 65, cara, vocês são muito bons. Hoje ele tá louvado. com uma renda recorrente mensal ali de seus 12 mil reais, que Olha ele aí. precisava. Que aposentadoriazinha. Que bonitinha. legal. Bonitinha. Né? Bonitinha. Olha, eu só quero dizer o seguinte, gente. Vai ter que ter segunda parte. É mesmo, tem muito assunto. Temos aqui, né? muita Muito coisa assunto. para conversar. É Foi verdade. muito bom. Se vocês nos derem essa Nossa, mas grata passou voando. alegria, né? Com certeza. Passou Acabou. voando. Acabou. Já acabou. Acabou. Que isso, gente? Já me mostraram 2 vezes o tempo aqui. Eu achei. Tinha passado 20 minutos. Foi gostoso demais. Nossa, que obrigado. Foi muito legal. Foi muito bom. Cara, gratidão. Olha, foi um prazer te conhecer, Lucas. Eu quero, Prazer é meu. eu quero estreitar o nosso relacionamento de amizade, porque para mim você já é meu amigo, né? Ah, pra mim também, você é meu amigo. E Que Thiago, isso, parceiraço, cara, gratidão por você ter me também. dado essa oportunidade de trazer um pouco da história de vocês para nós conhecermos, né, Patrícia? É verdade. E dentro de um contexto de assunto que, assim, Que vai de no nosso frente. dia a dia até a gente fala bastante sobre isso, mas não é algo que a gente Conheça seja a fundo, expert, né? Uhum. Então, é muito legal ter amigos que sabem. Quem tem amigo tem tudo, né? verdade. Quem tem amigo não morre pagão, Às Patrícia. vezes você não precisa saber de tudo, você só precisa ter amigos que saibam. Então, é muito bom saber que a gente agora tem amigos que podem nos ajudar na nossa aposentadoria. e né? detalhe, né? Nós já somos clientes da Vindi, né? Já abri minha carteira, né, Thiago? Thiago, Agora meu sim. consultor, né? legal. Agora sim, hein? Agora Vamos vai só começar a continuar. operar agora, né? É isso aí. verdade, obrigado. Gente, que legal. Eu fico feliz de ver pessoas tão jovens e tão bem-sucedidas. Talentosos, né? Essa pode ser a sua realidade, né? Se você se permitir, estiver disponível, criar essa conexão verdadeira com Deus, buscar realmente ser encontrada pelo seu propósito e ter como foco não só o ganho, mas também transformar a vida das pessoas, melhorar a vida das pessoas, porque com certeza o dinheiro acompanha você quando você se dispõe a fazer isso, né? Sem dúvida. E olha, a promessa de Deus é que Ele quer nos dar uma terra onde mana leite e mel. Entenda que se você se colocar nas mãos de Deus, se você entender e entregar a sua vida a Ele, não tenha dúvida que Ele vai fazer muito além do que aquilo que você tem sonhado. Porque até então você tinha um sonho, mas Deus está fazendo muito mais daquilo que você sonhou e imaginou. É ou não é, meninos? Com certeza. Show de bola. Gente, olha, um grande beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, curtido. E se preparem pro round 2, né? É isso aí. Com Meninos, certeza. palavra final. Olha, eu agradeço demais estar aqui, de verdade, porque, meu Deus, foi muito bom. É muito bom a gente conseguir conversar de negócios ao mesmo tempo de empreendedorismo e fé. Então, isso é coisa gostosa. Então, Muito realmente legal. foi muito bacana. O tempo voou conversando aqui. Então, obrigado, Show, Patrícia Taylor. show de bola. Lucas. Quero agradecer muito, Taylor, Patrícia, pela oportunidade da gente estar junto, principalmente se conhecer. Realmente o tempo passou muito rápido, eu fiquei muito contente de conversar com vocês, ouvir um pouco da experiência de cada um de vocês, que foi muito enriquecedora para a gente também, que está nesse trilho de empreendedorismo. E eu fico, assim, muito agradecido e honrado de estar sentado aqui na cadeira para poder contar um pouquinho da nossa história também. Show de bola. Tá? E Obrigado. as pessoas não saem daqui, nossos convidados Não nunca saem de mão- daqui sem mão presente. vazia, né? Não, louco. porque assim, se existe o pode ir,
É porque a Promove está patrocinando, né, Patrícia? Né? Então queremos presenteá-los e promove a marca do sucesso, né, gente? Nossa, Meninos, Deus abençoe. Ó, gente. Obrigado. pode abrir. eu quero Pode abrir aqui? Pode Pode abrir, abrir. o pessoal vai ficar curioso. Não deixe as pessoas sacolinha curiosas. mais Desejada, desejada né? do Brasil. Rapaz. Ai, que coisa Como cara. vocês são pessoas estilosas, a gente pensou em algo Pretinho minimalista, básico, né? Pode abrir. Eu já vou abrir aqui. Agora tem a experiência olfativa, Thiago. Experiência e Lucas. Nossa. Isso, É gente. pra você ser o bom perfume de Cristo na terra. Ai, Olha só, que legal, hein? Essa tecnologia que você falou da camiseta de ser olfativa funciona mesmo. Não é? Fantástico. Sim. Deus abençoe. Você se sente Muito até feliz. especial, né? Deus Olha, abençoe. Ó, Muito feliz. Deus abençoe. E Obrigado. pra você que não ganhou, Obrigado. tá aí chorando porque não tem a isso aí. sacolinha, ó, anota aí, existe um cupom de desconto pra você, que é o cupom PODE10. Pode ir 10. Você coloca lá no nosso site e tem acesso a 10% de desconto em todos os produtos do Em site. todos os produtos Mas do site. só pode ir quem está aqui no podcast, né? É isso aí, galera. Isso aí. Então, se você aí, ó, tá triste, assim, não fique triste, porque é presente pra você também que está aqui. Pode ir 10, você entra no nosso site e tem 10% de desconto, como diz a Paty, em todo o nosso site, ok? E onde que o pessoal pode conhecer mais sobre a Vindi? Bom, o pessoal pode conhecer entrando ali nas nossas redes sociais, né? O @vindi.investimentos ou no nosso site, né? www.vindinvestimentos.com.br. Ou mesmo, se quiser também bater lá na nossa portinha. Pode Bate bater, na né? porta. Vai lá na Bento Munhoz, né? Com a Pedro Táxi. A gente fica bem em frente ali ao Atrium, né? Pra quem é de Maringá conhece. 534, sala 13, no térreo, tá? Eu e conheço também já. a gente também tá no edifício, né? No edifício Evolution, 13º andar. Então tem 2 sedes, no caso. Show, Que legal, show. que legal. Qualquer dia a gente vai lá fazer uma visita. Por A gente prometeu, né? Fê? verdade. Ó, o que A gente vai tá visitar fazendo? todos os nossos convidados, fazer Pra Que apresentar e legal. mostrar para as pessoas os bastidores da Vindi. O legal. que vocês Nossa. acham? Gente, grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Gente, um abraço para vocês e entenda que pode ir, mas vá com propósito, em que é um lugar de fé, transformação e sucesso. Um abraço para vocês e até o próximo podcast.